A paz do Senhor, meus amados irmãos. Vamos aqui, para a nossa segunda aula da nossa escola bíblica, que tem como título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo, aula de número 2. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus bendito e amado, queremos, Senhor, te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, que temos, meu Pai, de estarmos, Senhor, estudando a Tua palavra, Senhor. Ser, meu Deus, com cada um, Pai, que estará, Senhor, a doar, meu Deus, o seu tempo para estar, meu Deus, aprendendo mais de Ti. Te peço, Senhor, a Tua direção, meu Deus, nesta aula. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos conduzir, venha, Senhor, nos trazer, meu Pai, entendimento e compreensão, Pai, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto áureo dessa lição diz o seguinte: Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, Então, aqui, para começar, Efésios 1:3, diz que o Senhor, Ele já nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais. A verdade prática diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos bênçãos espirituais, Então, nós já fomos criados, nós já fomos formados com a promessa de desfrutar as bênçãos espirituais, a qual o Senhor nos presenteou, E todos nós, que somos cristãos em Cristo Jesus, carregamos essa promessa, Temos essas bênçãos espirituais, E no decorrer dessa aula, nós vamos aprender justamente sobre essas bênçãos espirituais, Quais são essas bênçãos que o Senhor nos presenteou, Porque muitas vezes nós nem temos consciência, do quanto já somos abençoados. A leitura bíblica, para quem não tem a revista, se encontra em Efésios, capítulo 1, do 3 ao 4, e depois o versículo do 9 ao 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, separados e irrepreensíveis diante dele em amor. Irrepreensíveis significa sem falha, sem causa. Descobrindo-nos, versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Então, o objetivo dessa aula é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus,
Muitas vezes nós achamos, né, que não temos uma vida abençoada, que não somos abençoados, porque não recebemos aquilo, né, que pedimos ao Senhor, porque ainda não alcançamos aquilo que desejamos da parte do Senhor. E essa aula de hoje vai nos ensinar que nós já temos essas bênçãos, né? Que o Senhor, Ele nos dá aquilo que é necessário, né? Não aquilo que desejamos. Nem sempre aquilo que desejamos é bênção na nossa vida, né? Então, o Senhor, Ele é que sabe, né? O Senhor é que conhece as nossas necessidades. Então, nós temos que ser gratos, porque se não temos aquilo se ainda não temos aquilo que queremos, é porque ainda não é o momento certo, ainda não é o tempo certo, né? Então, a nossa lição hoje, ela está composta de 3 tópicos, né? E nós vamos dar início aqui. Eu não vou ler tudo, né? Eu vou tentar ser bem breve, né? Falando apenas nos pontos principais, para que a aula não fique muito extensa. A introdução diz o seguinte, né? Que nós vamos abordar a grandeza e a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Amém? Você se considera escolhido do Senhor? Glória a Deus. Eu me considero, né? Creio eu que todos nós que estamos, né, trilhando, andando neste caminho, né, fomos escolhidos, fomos alcançados por Ele, né? Isso não é motivo de nós nos envaidecer, né? Porque ser escolhido do Senhor existe uma grande responsabilidade, né? Não podemos simplesmente achar que, eu sou escolhido de Deus, o Senhor me chamou e eu posso viver de qualquer jeito, fazendo das coisas de qualquer maneira, né? Pois estamos enganados, né? O primeiro ponto fala da nova posição em Cristo e fala, né? No passado, nós estávamos perdidos e condenados à morte eterna. E por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Esse privilégio da salvação é para todos, né? Para todos aqueles que nele creem, né? Não irão perecer, mas terão a vida eterna. Amém? Irmãos, e se nós cremos hoje, se nós somos alcançados, isso não é um mérito nosso. Amém? A palavra de Deus diz que foi Ele que nos alcançou, né? Foi Ele que nos chamou. Então, isso não é motivo para nós nos acharmos, né, que somos melhor do que aquele que ainda não conhece. Temos que lembrar que aquele que ainda não conhece, a responsabilidade nossa, né? Para que eles possam conhecer, a responsabilidade nossa, levar o Evangelho, levar a palavra, é responsabilidade nossa interceder, né? O Espírito Santo é quem convence, mas ele vai convencer de algo que a pessoa já ouviu falar, né? Que a pessoa já está com aquilo ali martelando, amém? Então, é nossa responsabilidade. O primeiro ponto é a doxologia. O que é isso, irmãos? O que é doxologia, né? Doxologia são palavras de louvor, né? É a glorificação, é glorificar, né, a grandeza divina através de palavras, né? E se caracteriza pela verdadeira adoração. Então, quando louvamos a Deus, quando usamos palavras de adoração, né, nós estamos fazendo uso de um termo chamado doxologia. Ele começa, né, essa carta ela é iniciada com a frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. Então, esse termo, bendito o Deus e Pai, é o significado dessa palavra, doxologia, né? E de demais palavras que utilizamos para adorar. Grande,
né? Grande, poderoso és tu, o grande eu sou, todo-poderoso, né? O Deus de louvor, o Deus de glória, o Deus de todo o poder, né? Então, essas palavras que exaltam a Deus, que engrandece a Deus, né? Ela tem esse significado de doxologia. Mais na frente, né, dando continuidade à carta, ele também fala que para louvor e glória da sua graça, né, ou para o louvor da glória, né? Então, são palavras de adoração. Aquele o qual, né, devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, o seu Filho, né? Então, a quem devemos adorar, né? Isso não é, todos nós sabemos, né? A quem nós devemos adoração, a quem nós devemos honra e glória, né? Ao nosso Pai, né? A Deus, né? Que deu o seu Filho para que todos, né? Para que todos nós tivéssemos o direito à vida eterna. As bênçãos espirituais, né? O segundo tópico do ponto 1. Provenientes, né, dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Então, as bênçãos espirituais, elas não são bênçãos materiais, né? Creio eu que as bênçãos materiais são consequências, né, das espirituais, né? As bênçãos espirituais, elas são maiores, elas são mais grandes do que simplesmente uma casa, um carro, né? Do que simplesmente as coisas que nós desejamos, né? É pecado, irmãos, desejar? Não, claro que não. Só é pecado aquilo que nós colocamos acima de Deus, né? Quando desejamos as bênçãos materiais acima das bênçãos espirituais, aí sim, elas se tornam Deus em nossas vidas, né? Daquilo que nós colocamos adiante de Deus, na frente de Deus, né? É o que se torna pecado em nossa vida, né? Tudo que é de Deus, da parte do Senhor, tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Diz o seguinte, o ponto, né? Proveniente dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual, né? Deus nos elegeu para sermos santos, né? Então, essa é a primeira bênção espiritual, né? Então, nós vamos ler agora quais são essas bênçãos espirituais que nós já temos, né? Que o Senhor já nos deu a partir do momento em que nós fomos alcançados por Ele, né? Então, Ele nos elegeu para sermos santos, irmãos, para sermos separados, né? O Senhor nos levantou para fazer parte do reino de Deus. Olha que bênção maravilhosa, olha que grandeza. Então, nós temos que encher o nosso coração de alegria por isso, né? E também Ele nos fez agradáveis para si, né? Então, nós somos agradáveis para Deus. E remiu-nos por meio do seu sangue de Cristo, né? Ele deu Jesus Cristo, né, para morrer na cruz por nós, né? Hoje, né, comemorado o domingo de Páscoa, o domingo em que ele ressuscitou, né, para que o projeto de Deus fosse consumado, para que nós tivéssemos direito à vida eterna. Irmãos, se nós não tivéssemos mais nenhuma dessas bênçãos aqui que nós vamos falar, nós já temos a bênção maior, que foi a vida de Jesus, né? Ele se doou por nós, né? Então, nós temos que ter o entendimento da grandeza, né, dessa bênção espiritual, né? Nós fomos alcançados, irmão. Nós estamos aqui, né? Participantes, somos participantes desse reino. Que coisa maravilhosa, né? Para que bênção maior do que isso? E muitas vezes nós, né, nos afastamos de Deus, muitas vezes nós achamos que Deus não está conosco, por capricho de algo que nós não recebemos da parte de Deus, né? Mas vamos nos lembrar a partir de hoje
que nós já temos a maior bênção, que é a bênção da salvação. Fomos alcançados, amém? Ele nos acolheu por sua vontade redentora, né? Ele revelou-nos a palavra da verdade. Irmãos, vamos olhar, né? Quem éramos nós antes, né? Quando iniciamos, quando não conhecíamos a Cristo. Nós não tínhamos o entendimento dessa palavra, né? Porque essa palavra, ela só se discerne espiritualmente. Eu creio, irmão, que aí todos vocês nesse momento que estão a assistir essa aula compreende bem o que está sendo explanado aqui. Por que nós entendemos bem? Porque nós recebemos, né, o Espírito Santo, porque o Senhor já nos revelou a sua palavra, porque Ele abre o nosso entendimento. Irmãos, para que mais bênção do que isso, né? Outra bênção grande, Ele nos selou, né, com o Espírito Santo da promessa. Nós recebemos o selo, fomos carimbados, né? Através do Espírito Santo que habita em nós. E diz o seguinte: ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provém de Deus, que planejou a redenção do Filho e que realizou, né? E do Espírito Santo, que garante essas bênçãos e nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Amém, irmãos? Deuteronômio 28:2 diz que a bênção do Senhor, ela nos segue. Então, irmão, não precisamos correr atrás das bênçãos materiais, né? Então, ela nos segue. Nós temos que viver uma vida diante de Deus, né? Agradando a Deus, porque essas bênçãos é que vão correr atrás de nós, né? A palavra de Deus também diz que nós temos que ser grato em tudo, né? 1 Tessalonicenses 5:18, né? Em tudo temos que dar graça, irmãos. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo para conosco. Então, dar graça em tudo é uma ordenância. Estamos vivendo esse momento difícil do coronavírus, que tem assustado muitos, que tem deixado muitos dos nossos irmãos apavorados, em pânicos. Mas não há necessidade para isso, irmãos, porque é ordem de Deus, é ordenância do Senhor, dai graça, né? Então vai lá e agradece a Deus por tudo que está acontecendo, porque tudo tem um propósito. Eu tenho certeza que nós nos tornamos mais crentes, eu tenho certeza que cada um de nós passamos a buscar mais, passamos a orar mais, né? Passamos a clamar, passamos a ser mais bondosos, né? Em prol daqueles que estão, né, passando dificuldade, passando necessidade, né? Passamos a nos deleitar mais na presença do Senhor, amém? E se nós formos alcançados por essa doença, né? Se caso nós pegarmos, né? Temos que confiar, irmãos. Deus está conosco, Deus nos prometeu que estaria conosco. Deus nos prometeu que iria nos livrar de tudo, né? Que estaríamos ilesos de tudo. Ele prometeu que estaria conosco, amém? Então, Ele está conosco, né? A nossa nova condição em Cristo, né? A expressão em Cristo significa que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais a partir da sua pessoa e a obra realizada no Calvário, né? Então, mais uma vez, né, está dizendo, nós fomos abençoados, nós somos abençoados, nós estamos abençoados com toda bênção espiritual, né? Então, tudo aquilo que o Senhor preparou, tudo aquilo que o Senhor planejou, tudo aquilo que o Senhor projetou para a humanidade já se concluiu, né? Então, nós já recebemos essa bênção. Relacionar-se, né, ainda com a nossa experiência da conversão. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Esse é o detalhe importante, irmãos, né?
Então, essa bênção já foi consumada, né, através da vida de Cristo. Mas ela é para quem está em Cristo, né? Como tudo nessa Bíblia, como tudo nessa palavra, essa vida cristã, ela é condicionada. E aí, irmãos, o que é isso, né? O que é estar em Cristo? Estar em Cristo significa, né, nossa relação com Ele, relacionamento, né? Significa que eu aceitei o desafio de viver uma vida para a glória dele. Amém? Isso aqui que eu estou falando não tem aí na revista. Significa, irmãos, que eu aceitei a proposta, né, de Deus para Ele mudar a minha vida. Significa não viver mais para mim, né, mas viver segundo os seus propósitos. Amém? Então, isso significa estar em Cristo. Então, eu estou deixando Deus, né, conduzir a minha vida. Eu estou vivendo segundo a vontade de Deus, né? Eu estou vivendo, né, aquilo que Ele planejou para mim, né? Eu estou vivendo as bênçãos espirituais, né, que Ele, através de Cristo, né, planejou para a minha vida. Amém? Então, estar em Cristo é viver, né, na direção dEle, na vontade dEle, né? Viver o propósito dEle para nós, né? É aquela passagem de Paulo, né, que diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quantos de nós, irmão, podemos dizer essa frase? Cristo verdadeiramente vive em mim, né? Verdadeiramente já não vivo mais eu, porque não viver mais eu significa não viver mais a minha vontade, né? É de não fazer mais aquilo que eu quero, e sim aquilo que o Senhor quer, né? Então, analise-se cada um a si mesmo. Se caso a gente não se encontra nessa condição, também não é caso para a gente se desesperar, se afastar dos caminhos do Senhor, dizer eu não sou digno. Lembre-se que Deus, né, Ele ofertou Jesus em sacrifício por todos nós, então todos nós temos o direito. O que devemos fazer é nos achegar mais, é buscar mais, é viver mais intensamente para o Senhor. Amém? Ele sempre está a bater na porta do nosso coração, né? E a decisão sempre vai ser nossa, de querermos crescer, ou de querermos estagnar, ou de querermos retroceder. Ele já nos fez a promessa: esforça-te, tem de bom ânimo, que eu te ajudarei. Amém? Vamos aqui para o ponto 2, irmãos. Uma vida cristocêntrica neste mundo, né? Então, o que é ter uma vida cristocêntrica, irmão, né? Eu acredito que esse termo não é desconhecido para nós. É Cristo estar no centro, né? O que é, irmãos, estar no centro? O que é cristocêntrico? Ele está no comando, na direção, né? Então eu pergunto a vocês, quem está no comando da vida de vocês? É vocês que estão decidindo o que vão fazer? É vocês que estão, né, direcionando a vida de vocês? Ou vocês estão deixando Cristo no centro? Estão deixando Cristo comandar, né, a vida de vocês, né? Amém? O ponto 1 diz o seguinte, né? Essa vontade divina, né, ela é revelada segundo o beneplácito, né? O que é beneplácito? É a boa vontade, isto é, de acordo com o que lhe agrada, né? Fazer por amor e misericórdia. A sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse preeminência. Então, a vontade de Deus, né, ela foi executada através de Cristo. Então, Ele fez a parte maior, Ele fez aquilo que eu e você não poderia fazer, né? Então, Ele pagou o preço, né, pela minha vida e pela sua vida. Então, nós agora temos que deixar Deus no centro da nossa vida.
temos que deixar Deus conduzir. Irmão, nós somos tão pequenos, nós não sabemos de nada, nós não temos capacidade para nada, nós não sabemos nem o que vai acontecer com a gente daqui a poucos instantes, né? Então, como é que nós queremos conduzir uma vida, irmãos, que não é nossa, né? Que foi o Senhor que nos deu, que foi o Senhor, né, que nos concedeu o fôlego de vida. A nossa vida é do Senhor, né? E nós vivemos, irmãos, para isso, para louvor da glória do nome de Deus. Esse é o nosso propósito de vida. E a nossa missão é pregar o Evangelho, é fazer o ID do Senhor, é alcançar. Se hoje nós estamos aqui, se nós somos alcançados, alguém intercedeu por nós. Se o Espírito de Santo nos convenceu, é porque alguém orou por nós, é porque alguém falou para nós, né? Então, essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito de vida, né? É o mínimo que nós podemos fazer diante daquilo que o Senhor fez por nós. O ponto 2, né? Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subside em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terras, estarão submissos à autoridade e à soberania de Cristo. Nesse sentido, né, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que, no fim, todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo é o cabeça da igreja, também o cabeça do universo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos, né? Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas é kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Então, irmãos, esse tempo vai chegar, tudo isso vai se consumar, né? É promessa de Deus, né? O que é esse tempo cronos, né? O tempo cronos é um tempo que é medido, né? Por um relógio, por um calendário, é uma rotina, né? É algo que é controlado. Esse tempo nós podemos saber, né? Mas o tempo kairos é o tempo que a gente não conhece, é o tempo que não é controlado, é o momento certo, é o tempo que Deus vai voltar, né? É o tempo que o Senhor que vai tocar as trombetas, né? Então, nós cremos, né, que já estamos vivendo aí o princípio das dores, né? O princípio ainda, né? É coisa pouca, né? Como até o irmão falou na sexta-feira lá no encontro na casa do pastor. Ainda vai vir coisa muito pior, irmão, muito pior, né? Se nós estamos nos desesperando, né, com o coronavírus, né? Que dirá com as coisas que vêm pela frente? Irmãos, é tempo de se preparar, é tempo de se fortalecer, né? É tempo de crescer na graça e no conhecimento, porque vai vir sim coisas piores, irmão. E se nós estamos apavorados, né, com o coronavírus, que dirá com o que tem para vir pela frente, irmãos? Então, vamos nos dedicar, vamos crescer, né? Vamos nos fortalecer, para que quando essas coisas vierem, irmão, nós estejamos preparados, porque coisa pesada ainda há de vir. Como o próprio Senhor, é eu que estou revelando isso? Não, irmãos, é eu não, é a própria palavra que diz, né? Que quando essas coisas acontecerem ainda é só o princípio, né? Então, o ponto 3 aqui, né? Ponto 3 do segundo tópico. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, né? Judeus e gentios. A igreja, né? Paulo muda o pronome nós, né? Para vós, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos, né, são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar, né, a Deus. É o que eu acabei de dizer, né? É o nosso propósito, né? O propósito de nós sermos criados foi para louvar e glorificar, né? E é o que vamos fazer a eternidade toda, né? Amém?
Nós fomos feitos para ser eternos, ou para a vida, né? Ou para a morte, ou para viver com Cristo, né? Nos lugares celestiais, ou para viver no lago que arde de enxofre, né? Então nós decidimos aqui, irmãos, onde queremos viver a nossa eternidade. Não é porque fomos alcançados, não é porque aceitamos a Cristo, que simplesmente nós não vamos fazer mais nada e vamos viver de qualquer jeito e temos a salvação garantida. Não. O nosso propósito de vida é para que a nossa vida seja para glorificar o Senhor, né? Como eu já falei antes, né? Aqui do motivo pelo qual nós fomos criados. Amém? Então vamos para o ponto 3, né, que é o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Né, irmãos? O que é penhor? Né? O que significa isso? Penhor é garantia, né, de que vai se completar. Né? Então o Espírito Santo de Deus, ele foi dado como penhor, né, como a garantia, como a parcela, né, como aquilo que foi deixado em algo, né, para quando, né, o Senhor vier nos buscar. Né? Então, olha que bênção, irmão, maravilhosa, né? O Espírito Santo, ele é a garantia. E nós sabemos muito bem, né, que ele está dentro de nós, que ele habita em nós, né? Claro, né? Daqueles que procuram viver, né? Que se esforçam, que se dedicam de viver uma vida com Deus. Né? Eu acredito, irmãos, que até aqueles, né? Aquele que está afastado, né? Eu tenho uma sobrinha afastada, né? Era uma pregadora da palavra de Deus, né? E se encontra no momento afastado, peço até oração por ela. E esses dias eu falando com ela, né? E ela sente, né? O Espírito Santo a incomodar, né? Tocar. Então eu acredito que, né? Não tem como, né? Aquele que já conheceu a palavra, que se afastou, viver mais da mesma maneira. Eu creio que o Espírito Santo fica todo o tempo a incomodar, né? Mas como não está tendo mais uma vida de busca, né? A pessoa não consegue, né? Por isso que precisa das orações, né? Então temos que lembrar que nós somos frutos da oração de alguém, né? E o quanto a oração é importante, irmãos, né? Que nós estejamos intercedendo, né? Por todos. E principalmente num momento como esse, né? Em que a vida de muitos estão sendo ceifadas, né, irmãos? E o que é mais triste da partida, né? Não é a partida em si, né? Mas é para onde, né? O nosso espírito, né? Vai depois que o Senhor nos chamar. Então essa tem que ser a nossa preocupação, né? De estarmos com Cristo, para que estejamos preparados, né? Para este dia, para viver com Cristo, né? E que não vamos nadar e morrer na praia, né? Então, que estejamos fortalecidos, que estejamos buscando, que uns estejam orando uns pelos outros, né? Que estejamos em comunhão sempre, né? De oração uns pelos outros, para que nós estejamos fortalecidos, irmão, para que não venhamos a cair, amém? Lembrando que todos nós, né? Todos nós estamos sujeitos a cair, por isso é tão importante que estejamos uns orando pelos outros, amém? Então, aqui no ponto 1, né, Deus, né, identifica que os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica aqueles que são filhos de Deus. Né? A terceira pessoa da Trindade em papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Né? Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito Santo. Né? E esse fruto, né? Quais são esses frutos? Né? Se o Espírito Santo habita em nós, né? Nós temos esses frutos aqui, ou temos consciência, né, desse fruto, e precisamos desenvolver, né, algum deles. E esses frutos são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, né, fidelidade, mansidão, né, e domínio próprio. Né? Amém?
o ponto 2, né? O penhor da nossa herança. Né? Pode ser traduzido como depósito, penhor, é uma garantia, né? Ainda a primeira parcela, né? Então, o Espírito Santo, ele é o penhor, né? É algo que foi dado em garantia, é algo que foi colocado, né? Deixado lá para que depois, né? De paga essa dívida, né? Ele volte para Cristo, amém? A palavra, né? Ela tem origem, né? Usada em transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento, né, de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem salvação garantida, né? Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está válida aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis, né? Então, nós temos que permanecer fiéis, né? Então, a herança foi dada, né? O penhor foi dado, né? Nós fomos selados, né? Mas isso não nos garante, né? Como disse aqui, que o crente está salvo para sempre, né? Amém? Nós temos que viver, trilhar esse caminho, né? Como vimos aqui anteriormente, né? Temos que ter Cristo no centro, Ele que tem que estar no comando da nossa vida. Não, a gente não pode viver, irmão, mais da maneira como quer, fazer o que queremos, né? Temos que viver conforme o Senhor quer, né? Então, aqui para concluir, diz, né? A nossa porção na Epístola aos Efésios, o plano divino revelado, resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno, na plenitude dos tempos. Todo o desígnio divino, né, estará plenamente executado. Amém? Então, aqui para concluir, né, em resumo, o que podemos, né, tirar de aprendizado desta aula? Que nós já temos todas as bênçãos espirituais da qual necessitamos, né? E que o nosso propósito de vida, que o Senhor ele nos elegeu, né? Nos alcançou para vivermos para a glória dele, né? E que ele é que tem que estar no centro da nossa vida, né? Temos que viver no comando e na direção do Senhor. Resumindo tudo isso, toda essa aula quis nos dizer que já não vivo mais eu, mas que Cristo vive em mim. Simples, né? Uma palavra bem simples, mas que não é tão simples de colocarmos em prática, né? Então, esse é o que o Senhor requer de nós, né? Que Ele viva em nós, que a vontade dEle prevaleça, que nós vivemos segundo a vontade dEle, seguindo a direção dEle, que não vivemos mais para nós, e sim para Ele. Amém? Espero que tenha sido um bênção para vocês, porque na minha vida foi bênção, né? Assistam a aula. Quem assistiu a aula até o final, né? Coloca aí no grupo, né, de onde você assistiu, o seu nome, né, a sua presença. Digita lá, Fernanda, presente, né, ou Eliandro, presente. Digita lá no grupo, irmã Marcilene, presente, né? A irmã Marcilene está aí assistindo às aulas, né? Não é participante da escola bíblica, né? Mas está aproveitando o momento, né, para assistir os vídeos, amém? Assim como creio eu que os demais irmãos estão fazendo isso, amém? Glória a Deus, fiquem em paz, tenham um ótimo domingo, né? E vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor, por esta aula. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, meu Deus, por nós, né? Dando teu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce, Senhor, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O Senhor deu seu Filho e ainda deu o Espírito Santo para nos convencer, para nos alcançar, Senhor, em nome de Jesus. E que nós possamos, Senhor, fazer a nossa parte agora, porque o Senhor fez a dele, o Senhor já fez a sua. O teu Espírito Santo faz a dele, nos convencendo todos os dias, Pai. Então, Senhor, nos ajuda para que venhamos fazer a nossa parte, Senhor, que é deixar o Senhor no centro das nossas vidas. Muito obrigado por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, já quero convidar vocês para a próxima aula, né? Próximo domingo, um assunto, né? Bem desafiador para mim, né? Já vou começar a estudar, que é a eleição e predestinação. Amém? Então fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém.